Você está pensando em fazer um projeto de robótica com um Raspberry Pi Pico e não sabe ali qual motor você vai utilizar em cada situação? E ainda mais, né? Será que tem algum segredo? Será que eu vou quebrar a cabeça? Pois é, esse vídeo aqui vai te ajudar a ter uma ideia com quais opções de motor a gente tem para cada situação, quais os módulos que a gente precisa procurar para que faça a interação entre o Pico e o motor, para que o Pico funcione legal e o motor também, e principalmente, né, na programação. Que dica que eu posso utilizar para programar o Pico em Python e fazer funcionar esses motores direitinho? Bora lá então? Vem comigo! Pois é, pessoal, basicamente nós vamos encontrar 3 tipos diferentes de motor e cada tipo é adequado para uma situação específica. Aqui vocês podem ver que nós temos um braço de robô, estou controlando ele aqui com o joystick, né? Olha, dá mais uma olhadinha aqui de perto, tá vendo? Eu venho aqui, pego esse objeto, vou até outro lugar, solto. Ou seja, eu estou fazendo o funcionamento dos motores a partir da programação que está aqui nessa plaquinha, no Pico. E, claro, os meus comandos são enviados pelo joystick e olha lá como que ele vai funcionar, como que ele responde, né, aos comandos. Fecho a garra, abro a garra e assim por diante. Bom, a questão é, reparem que nesse braço, o que nós temos é esse tipo de motor em cada articulação do braço. Aqui embaixo, né, fazendo giro para os lados, depois aqui nas articulações do braço, depois aí em cima, que é a garra que abre e fecha. Esses motores são chamados de servomotores. São motores adequados para situações onde a gente precisa ter um posicionamento preciso e num local preciso. No caso aqui, por exemplo, essa garra, vejam que eu tenho duas posições em que o motor coloca a garra aberta ou fechada, né? Já aqui para cima e para baixo, de acordo com o meu comando, olha, eu posso controlar se eu quero ele mais para baixo, mais para cima. O servomotor, então, é muito interessante para isso. Então veja que no robô nós temos aqui na cabeça dele um exemplo de servomotor para girar o pescoço, né, do robô. Então na robótica os servomotores eles possuem muitas aplicações. Outro motor que também é bem acessível para a gente fazer os primeiros robozinhos é esse robô que nós temos na movimentação aqui nas esteiras do robô, que fazem com que ele ande para frente e para trás, vire. Esse é um motor comum, né, chamado de DC, tá? Um motor DC, ou seja, simplesmente quando eu ligo ele na energia, ele começa a girar. Essa parte amarela possui uma redução. Então eu poderia ter um motor DC só ele, essa parte cinza aqui, e posso ter também um motor DC com redução. O que é a redução? Faz com que o giro tenha uma redução no giro e isso tem alguns benefícios. Então, por exemplo, eu tenho como controlar a movimentação com uma velocidade menor e ele ganha mais força, tá? Mais torque, por conta de ter essa redução. Então ele vai ter, né, ele vai ficar mais devagar no giro, mas também ele vai ganhar mais força. Para movimentação de robô, esses motores DC são bem bacanas. Sem redução, é legal um motor para um ventilador, alguma coisa desse tipo, que a gente precisa de muito giro, né? Não precisa de redução. Tá? Então, nesses casos, a gente pode utilizar motores DC e veja, o motor DC ele simplesmente fica girando num sentido ou no outro. A gente até tem como controlar a velocidade dele, né, além do sentido, mas a gente não consegue controlar a posição do eixo em que, né, imaginem colocar um motor DC aqui nesse braço robótico. Ele vai começar a girar, o braço até se movimenta, mas lá na programação a gente não vai conseguir dar um comando para o braço ir para uma posição específica. Por isso que para deslocamento o motor DC é bem legal, funciona. E um último tipo de motor é o motor de passo. Esse já é um motor mais especial,
é um motor que tem muita precisão na movimentação, mas também é um motor que tem mais complexidade para se programar e também na questão dos módulos que a gente precisa para fazer esses motores funcionar, os drivers. É assim, o funcionamento desse tipo de motor, veja, ele também terá um giro num sentido ou no outro, mas internamente ele possui diferentes bobinas que são acionadas por diferentes fios e, ao acionar essas bobinas, a gente faz com que o eixo se movimente. Então, de acordo com a combinação das bobinas, o eixo ele vai dando um passo, né? E sempre que a gente muda a polarização das bobinas, o eixo ele vai dando um passo. Por isso, o motor se chama motor de passos. Para se dar uma volta inteira, depende do motor, da quantidade de bobinas que ele tem e como que ele foi fabricado, internamente como que ele está construído. Tem motores de 300 passos, de 1000 passos, enfim, tem motores até de menos, tá? de 60 passos, e a questão é, de acordo com a fabricação do motor, ele foi feito para aquela quantidade de passos por volta. Então, na programação, o que a gente precisa fazer é controlar as bobinas para ir dando esses passos. Eu quero dar uma volta completa, então se o meu motor, por exemplo, tem 300 passos por volta, eu vou dar 300 pulsos para que o motor se mexa, para que ele dê uma volta. Então, com isso, a movimentação desse motor não é tão rápida, normalmente ela é mais lenta e também com uma força bem bacana, né? E a gente consegue uma precisão no posicionamento. Imagine, se são 300 passos numa volta, a gente consegue, dando um passo, olha só o pouquinho que ele se movimenta. Então a gente consegue ter uma precisão. Por exemplo, esses motores são utilizados em impressoras, máquinas de corte laser, máquinas de CNC, impressoras 3D, são os motores responsáveis pelo posicionamento com precisão. Então é bastante interessante, por exemplo, aqui no braço robótico, sendo que além do motor a gente precisaria ter também sensores para identificar a posição, ou pelo menos para identificar o final do curso, né, do motor. Vamos supor aqui, no braço, veja, eu poderia ter um sensor lá na parte de baixo, que identifica quando ele chegou no final, né, no mais baixo possível, e outro sensor que identifica quando ele chegou no mais alto possível. Com isso, quando a gente liga, o controlador aqui, o nosso programa, ainda não sabe em que posição que está. Então o que ele faz? Ele aciona até um final para que ele acione aquele sensor, ele entenda, então agora eu estou lá na parte mais, né, superior. Então daí para frente ele consegue ir contando os passos e saber em que posição que ele está. Se ele deu 100 passos para baixo, se ele deu 20 para cima, ele sabe que, né, ele vai contando os passos para um lado ou para o outro e sempre sabendo onde ele está. Só a questão de quando a gente liga, por isso que tem algumas máquinas que quando a gente liga, ele se posiciona, né, faz todo o posicionamento para um lado, depois para o outro, e com isso ele está se calibrando para saber onde que está o eixo, né, de cada motor. Então, agora que a gente já entendeu esses 3 tipos de motores, vão aqui as dicas para que você saiba utilizar esses motores junto com a placa Pico. Quem é novo aqui no canal, deixa eu me apresentar, eu sou Flávio Guimarães, formado em Ciências da Computação, apaixonado, talvez você já tenha percebido, apaixonado por eletrônica, programação, robótica, Arduino, Raspberry Pi Pico, tudo que está relacionado a isso, e por isso eu criei o canal Brincando com Ideias, tá bom? Fica à vontade, essa é a sua casa, para você também colocar nos comentários o que você quer ver aqui no canal. De repente até a gente já tem algum vídeo, você, né, o YouTube às vezes não ajuda a entregar tudo, então coloca aqui nos comentários que a gente te ajuda a indicar qual vídeo que você pode achar aqui no nosso canal. A gente já tem mais de 1000 vídeos, hein? E para você não ficar perdido, se você está começando nesse mundo, começando na programação, se não entende nada de eletrônica,
Eu criei alguns cursos, aqui na descrição do vídeo tem os cursos de Arduino para principiantes, Arduino 2.0, dá uma olhadinha lá que você vai ver que justamente para você não ficar perdido, é para todos, sem pré-requisito. Fica a dica, hein? Eu queria agradecer demais a Petrobras pela série Maratona Maker, Powered by Petrobras, que nos possibilita trazer esses vídeos para vocês. Estamos na terceira temporada da série Maratona Maker. Nessa temporada estamos focando na placa do Raspberry Pi Pico na robótica. Já tivemos uma temporada sobre a placa ESP32, com automação, e também uma outra temporada, a primeira temporada, sobre robótica com Arduino. Fica a dica, aqui no canal tem as playlists de todos os vídeos, e se você está assistindo agora ainda, né, na terceira temporada, se a terceira temporada ainda não terminou, você pode participar de um sorteio de um kit de robótica completinho com Arduino, com braço robótico, com um robô seguidor de linha, desenvolvido aqui por nós no Brincando com Ideias. E olha só, hein? É só você procurar o código escondido aqui no vídeo. Então, se você assistiu até agora e não viu nenhum código, recomendo você assiste de novo. A hora que aparecer um código, anota, vai anotando na ordem. Dica também para te facilitar lá na frente, anota o horário do vídeo, a hora, minuto, né? Minuto, segundo do vídeo que apareceu o código, e deixa tudo anotadinho, não compartilha com ninguém, porque é seu, para você, no final da temporada, que vai ser daqui no máximo um mês, mais ou menos, você vai poder resgatar um cupom a partir desses códigos. Tá? A gente vai fazer uma live de encerramento, lá a gente vai te dar um site, onde você coloca todos os códigos e recebe o seu cupom. Todo mundo que recebeu o cupom participa nessa mesma live. A gente vai fazer ao vivo o sorteio e você pode ganhar esse kit, hein? Vai ser bem legal essa nossa brincadeira. A gente já teve 2 temporadas e já foram 2 sorteios. 2 pessoas já levaram para casa o kit de robótica do Brincando com Ideias. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui para entender o que a gente precisa para esses 3 tipos de motores. No caso dos servomotores, o que nós precisamos é o seguinte: precisamos que a gente tenha uma fonte de energia separada para os motores. Não podemos fazer com que a placa, a energia da placa, alimente a energia dos motores. O que nós temos na placa é o comando dos motores. Tá? Então, nesse exemplo aqui, vocês estão vendo que eu tenho simplesmente o comando, aqui recebo o comando do joystick e também mando o comando para os motores. Mas eu tenho uma fonte externa de 6 volts e essa plaquinha aqui, feita lá pelo MalMaker, aqui na descrição do vídeo você encontra o link dele. Essa plaquinha permite que a gente tenha a energia da fonte indo para os motores. E dessa forma funciona bonitinho, ok? Bom, além então de ter essa distribuição, né, da alimentação, uma outra placa que você pode também utilizar para a comunicação dos servomotores é essa plaquinha aqui. É uma placa definida como PCA 9685. Tá? PCA 9685, ela consegue atender até 16 servomotores. Também tem a entrada para uma fonte externa, como é o caso aqui. E ela tem a comunicação entre essa placa e o Pico apenas com 2 terminais de comunicação, tá? Aqui o SCL e o SDA. Então fica mais fácil você controlar 16 servomotores por 2 fios apenas de comunicação I2C, ok? É uma outra plaquinha também que nos facilita bastante. Agora, além de servomotor, né, outra opção que nós falamos é a opção do motor DC, no caso aqui esse motorzinho, e também nenhum motor a gente pode ligar direto no Pico. O que a gente precisa? A gente precisa de um módulo chamado Ponte H. Esse módulo Ponte H, ele possui entrada para fonte, a gente coloca uma fonte aqui, e a saída para os motores, sendo que ele tem também a conexão para se comunicar com a placa do Pico. Essa Ponte H, ela funciona com até 2 motores, sendo cada motor podendo operar até 1 ampere, tá? Ou 2 amperes, se não me engano, tá? Olha, a descrição é L298N,
tá? Essa ponte H. Agora, se você precisa de mais potência, tem essa que é a BTS 7960, e ela tem uma capacidade de apenas um motor, ok? E uma capacidade muito maior, tá? Se não me engano, ela vai para 4 amperes ou até mais, tá? Ela consegue operar motores bem fortes. E por último, caso você pense em utilizar motores de passo, você precisa de um driver especial de motor de passo. Existem alguns drivers, tá, que eu chamo de drivers burros. Por quê? Porque ele não tem nenhum controle da movimentação do motor, ele é apenas um amplificador de sinal. Então, nesse caso aqui, eu tenho 4 amplificadores, um para cada bobina, né? Nesse caso, veja, né? A gente tem 4 fios, seriam 4 bobinas, então aqui nós teríamos as 4 bobinas ligadas no motor, e o controle de cada bobina ficaria a cargo aqui do pico. Então, na programação, a gente tem que saber qual que é a bobina A, B, a C, assim por diante, qual que liga primeiro para ir para um lado, para ir para o outro, e o tempo de movimentação, ou seja, drivers desse jeito, drivers burros, vão deixar todo o trabalho de programação lá na placa pico, no nosso programa. E eu te recomendo que é difícil e não vale a pena você se preocupar com essa parte. Você pode utilizar drivers que são mais inteligentes. Esse aqui chamado Easy Driver, tá? Esse Easy Driver, ele possui já um circuito que faz o controle da movimentação das bobinas. Então a gente vai ligar, né, quais são os fios aqui, a gente tem a comunicação com o pico, né, dele com o pico, e com isso a gente vai mandando pulsos, cada pulso é um passo que ele vai dar. A gente tem também um pino para configurar a direção, né, então se a gente liga esse pino ele vai num sentido, se a gente desliga ele vai no outro. E o de passo a gente vai dando quantos passos a gente quer na velocidade que a gente quer. Ah, eu quero, vamos supor que eu tenho um motor de 300 passos por volta. Eu quero que ele dê uma volta em 10 segundos. Então eu faço as contas e vou dando lá esses 300 passos para que todos sejam feitos em 10 segundos, né? Então, um driver como esse, ou até mesmo um driver mais profissional como esses, você tem a mesma coisa, que você tem, você conecta o motor, né, as bobinas do motor, e você tem a interação com o pico para você poder mandar o pulso, configurar a direção, ligar ou desligar o motor, tá? Basicamente isso, são poucos comandos, poucas conexões com o pico, e você pode configurar quantos passos. Existe um conceito também de micropasso, ou seja, entre um passo e outro, de acordo com a ligação das bobinas, se uma está mais forte, menos forte, você consegue passos intermediários, são os micropassos. Tá? Então veja, aqui a gente consegue configurar até 51.200 passos por volta, né? Então realmente bem profissional um driver desse. Claro, é mais caro, mas todo o trabalho de movimentação do motor fica por conta do driver. Tá? Para o pico, o trabalho na programação é simplesmente mandando os passos e configurando qual é a direção que você quer do motor. Indo lá para a minha tela, agora na programação, olha só, caso você queira usar o primeiro motor, que é um motor de servomotor, na programação do Python você vai precisar definir, né, ou melhor, importar esse machine, que seria a biblioteca que a gente vai utilizar, definir um pino, aqui utilizando esse método .pin, com a porta onde o servo está conectado. Depois, olha só, você vai com essa porta, né, com esse pino que você definiu aqui, você vai executar esse método PWM e vai criar aqui um objeto prontinho para trabalhar, né, já nesse conceito de PWM que é utilizado pelo servomotor. E aqui a frequência, olha, são 50 passos por segundo. Então veja,
esse recurso também se aplica para motores de passo. Se eu quero 50 passos por segundo, eu utilizo nessa frequência. Ah não, eu quero 2 passos por segundo. Eu coloco aqui 2 e assim por diante. Então dessa forma eu configuro a velocidade dele. Depois, para configurar a direção, é a porta que eu vou ligar normalmente, né, que eu vou colocar desse jeito, ó, a porta que eu vou controlar, só não vou colocar aqui ponto IN, tá? Eu vou colocar aqui ponto OUT, e aí essa porta eu vou ligar ou desligar controlando a direção dele. Tá? Então tenho a porta do pulso, tá? Que eu configuro dessa mesma forma, com PWM, na velocidade que eu quero, e tenho a porta da direção, que seria aqui com o ponto OUT, tá? Uma porta de saída. No caso ainda do servomotor, se eu quiser agora mandar um ângulo para ele se posicionar, olha só, dá um print para você ter aí essa função map, do jeitinho que eu tenho aqui ela na tela. Vou deixar inclusive esse sketch para vocês baixarem aí na descrição do vídeo, tá? É o sketch que eu fiz aqui para funcionar esse braço robótico. E você tem também essa função pulso servo, que ela vai converter. Por quê? Porque a gente tem uma numeração diferente entre o que nós temos aqui no recurso do Python e a posição lá do servo, que é de 0 até 180 graus que se posiciona. Então esse pulso servo já faz essa conversão. Com esses dois, tanto o map quanto o pulso servo, olha lá, sempre que você quiser que ele se posicione num ângulo, você usa esse ponto DUT underline U16 com aquele objeto que você criou lá, que já está definido como PWM, na frequência tal, aí você utiliza ele, e esse método você passa aqui essa função pulso servo e o ângulo que você quer. Aqui, por exemplo, a garra, quando ela é aberta, eu coloquei ele em 70 graus e aqui em 20 graus. Só lembrando de que não se trata do ângulo da garra, e sim do ângulo do motor, ok? Temos uma engrenagem que transfere o ângulo do motor para a garra, tá? Então a gente tem que saber que é o ângulo do motor que a gente está configurando aqui na programação. Então é isso, para motor de passo ou para servomotor, você utiliza esse recurso do PWM. E no caso da programação da ponte H, caso você queira programar um motor DC, esse sim você vai utilizar apenas a porta aqui configurada com o ponto OUT, tá? Do mesmo jeito que a gente está vendo aqui. E aí, para você desligar ou ligar essa porta, você vai colocar a porta, né? Por exemplo, aqui pin, e aí você coloca assim, ponto pin value igual a 1 para ligar ou 0 para desligar, ok? E aí você vai ter uma porta ou melhor, são duas portas para cada motor, sendo que se você desligar as duas ou ligar as duas, o motor não roda. Agora, se você liga só uma, ele vai girar num sentido, e se você liga só a outra, ele gira no sentido contrário, tá? E para você controlar a velocidade, aí sim você volta a utilizar esse PWM, em vez de você utilizar apenas o ponto OUT, ok? Então, eu quero controlar a velocidade desse motor. Então, esquece aqui o ponto OUT, faz igualzinho aqui com o PWM, liga ele aqui, e quando você for acionar o motor, você coloca ele aqui em 0, ou melhor, quando você quiser parar. Quando você quiser ligar, você liga ele na frequência que você quer. Desse jeito você controla se você tem ele parado, né? Como são 2 pinos para cada motor, então você controla parado, os 2 ligados, os 2 desligados. O melhor é os 2 desligados, tá? Num sentido, no outro sentido, e já a velocidade você coloca aqui na frequência, tá bom? Então é isso, com isso você vai conseguir construir aí o seu robô. Claro que não cabe tudo nesse vídeo, se você quiser se aprofundar em conceitos dos motores, tem lá no curso de Arduino 2.0, a gente tem 2 aulas pelo menos só sobre motores de passo, temos aulas sobre servomotores, claro que lá a gente trata Arduino, tá bom?
mas se você está começando, recomendo começar por Arduino e aí depois você pode migrar aqui para o Raspberry Pi Pico. Beleza? Então eu queria agradecer também a Altium, que nos possibilita trazer esses vídeos de forma gratuita para vocês. Eles desenvolvem um software chamado Altium Designer para vocês desenharem placas de circuito impresso. Se o seu projeto já está bacaninha, vai virar um produto, está na hora de você conhecer o Altium Designer e aqui na descrição você consegue baixar uma versão completa, gratuita, para você testar por alguns dias, beleza? Olha só, pessoal, agora nós vamos fazer uma pausa de fim de ano, tá bom? Bem rápida. Na primeira semana de janeiro de 2023, a gente está de volta com a sequência aqui do Maratona Maker. Então, durante uma semaninha e pouco que a gente vai ficar de férias, não se preocupa que a gente tá sim, a gente vai continuar com o Maratona Maker no Esfria, beleza? Agora dá uma olhadinha nos depoimentos que a gente recebeu, olha que bacana. Show, pessoal, muito obrigado. Não esquece do código Petrobras, beleza? Para você concorrer ao prêmio no final dessa temporada. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Desejo um excelente Natal, uma ótima entrada em 2023, muita felicidade, sucesso, saúde e espero vocês aqui no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!